É, se você não viu os outros dois vídeos que eu fiz do rival, eu comentei que é uma grande coincidência. O único time que hoje propôs jogo perdeu. E eu até diria que perdeu muito para si mesmo, tá? Como foi Cruzeiro e Botafogo? Cara, foi praticamente um Cruzeiro que criou e perdeu. E muito perdeu porque quando não estava criando, estava deixando muito buraco, o meio de campo deixando bastante buraco para o Botafogo contra-atacar. Então você fala, então Gerson e Matheus Pereira não fizeram nada. Na verdade, nem jogaram porque tomaram cartão amarelo e estão suspensos nessa partida, pelo acúmulo de cartões. E isso abre um grande precedente, que é o Cruzeiro, ele tem time para ganhar título, é algo que a gente vai debater um pouco depois de falar um pouco do jogo. Que foi praticamente, como eu falei, teve isso. E quem foram os protagonistas? Por que eu não vou me estender muito? Porque boa parte do que eu vou falar vai vir depois da formação. Porque porque foi um jogo tão ruim do Cruzeiro, eu até falei no último vídeo meu que de cabeça não lembrava nenhum jogo ruim do Arthur Jorge, agora eu já tenho um jogo ruim para lembrar. E até é curioso, porque esse time do Botafogo é muito limitado. Cara, é um time que, sei lá, pega os times uruguaios ou paraguaios, passa dificuldade. E conseguiu sobrepor muito sobre o Cruzeiro. Otávio, enquanto ele fez um jogo ruim contra o Inter pra mim, hoje ele errou só um passe e tal, mas o Botafogo não soube aproveitar porque o Botafogo é um time horroroso. Mas o gol mesmo que tomou, vocês viram, bateu na trave e entrou, ou seja, não dava para ele. E hoje foi um jogo mais seguro dele. Eu ainda defendo, eu vi muita gente falando que o Cássio tem que voltar, mas eu ainda defendo que o Otávio tem que ser o titular. Porque querendo ou não, você tem que, até pensando financeiro, se você põe um Cássio que vai jogar mais 2 anos, ou 3, por conta dessa lesão que ele parou um tempo, então vamos porque ele joga 3, o Otávio acho que ele tem 21, o Otávio voltaria a se titular com 24, ou seja, às vezes você perdeu uma possível venda em 3 anos, enquanto o Cássio depois é aposentar, isso é, sei lá, setorista do Corinthians ou algo assim. Fagner, uma partida abaixo para mim. Ele e Fabrício Bruno, uma partida abaixo, comparado à última partida que eles foi bem, mas também nada desastroso, porque o lado do Botafogo mais atacava era o lado do Jonathan Jesus e do Rojas. Eu vi muita gente até elogiando que o Jesus foi bem e tal, mas eu não vi isso. Para mim, o Jonathan Jesus e o Rojas muito ruim. O Rojas ainda dá para passar um pano que está se habituando. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do lado do Rojas, mas não sobre ele. Marquinhos começou o primeiro tempo bem, segundo tempo, padrão Marquinhos, caiu demais. Lucas Romero e Matheus Henrique, ok. Não dá para cobrar muito deles assim, nossa, não fizeram muito ruim e tal, não. Bem ok a partida deles. Sinisterra saiu lesionado, mas estava jogando bem. E cara, a lesão do Sinisterra é um grande preocupante, porque a sequência do Cruzeiro é muito pesada, tá? Até no vídeo do Atlético eu não fiz muita coisa, porque depois do Remo tem um playoff, que não se sabe se vai pegar o Bragantino, mas eu tô garantido que vai pegar o Bragantino. Mas a sequência do Cruzeiro é extremamente pesada. E você perder Gabriel Peck, que seria o outro ponta para te ajudar, ele já não joga. Aí você perde o Sinister, também deve voltar no fim da temporada. Ou seja, você vai ter que ter o lateral Wanderson e o lateral Marquinhos como pontas. Mas ele não é lateral, ele é ponta, ADM. Não. Se você pega números dos dois pontos, você fala que eles são laterais. Sei lá, acho que o William do Cruzeiro tem mais gol que os dois. Se juntar os dois, eles têm mais gol que o William no Cruzeiro, que o William está desde a Série B. Acho que eu vou até pegar isso para comprovar, tá? Se até pediu, né? Até pôr aqui. Vou ver, procurar e vou colocar aqui para confirmar. Vai aparecer agora, né? Essa informação, se está confirmado ou não, que eu fiz na edição rapidinho e tudo.
E você fala, e como foi a dupla de ataque, que é o Bruno Rodrigues, um antigo ídolo, um jogador com carinho que o Cruzeiro tinha, e o Caio Jorge que é um novo jogador com carinho. É, assim, vou debater um pouco mais a fundo depois. Em números, o Cruzeiro teve 61% da posse de bola contra 39% do Botafogo. O Botafogo deu 8 chutes com 4 indo pro gol, metade do foi pro gol. E ainda o Otávio fez 6 defesas. Ou seja, desses do gol, só 2 foram gol. O Cruzeiro deu, desses 16 chutes que deu, 6 foi no gol, com o Vargas fazendo 3 defesas. E o restante, muito chute, né, dentro daquela área que o Cruzeiro cruzava e o Caio Jorge perdia furando. O Botafogo, eu não lembro se eu falei, mas fala rapidinho a formação desse. Eles veio com o Wallason, ou Alisson, não sei. Alex Telles, Ferrarese, Justino, que o Cruzeiro tomou gol, que é o zagueiro. Vitinho, Medina, Danilo, que jogou na seleção. O Guinho, Montoro, o Martins e o Arthur Cabral. Cara, a dupla de ataque, eu falei que ia falar depois, por quê? Muita gente pedia o Caio Jorge na seleção. Eu achava loucura. Mesmo sendo mineiro e tudo, eu acho que os únicos que talvez dá pra ir, pra mim, o único do Cruzeiro que dá pra ir pelo estilo do Ancelotti é o Gerson. Que ele consegue defender e atacar bem, mas você pode levar ele e Matheus Pereira. E o Kaique. E se quiser fazer um esforço, Otávio. É só Otávio, Kaique, Gerson e Matheus Pereira. Desses, o único que eu acho que ele levaria seria o Gerson. Mas por que o Caio Jorge eu desconsidero? Cara, o Caio Jorge, depois da lesão, ele ainda tá sentindo muito ela, tá? Acredito até que talvez o Cruzeiro tenha se arrependido de não ter vendido o KJ, mas ele tá irreconhecível. Eu acho que, igual ele fez o gol, você fala, mas ele fez gol na última partida. E falou que até que ele gosta de jogar nesse jeito de contra-atacar e tudo. Mas, cara, você ser um jogador limitado a uma forma de jogar, você está automaticamente dizendo que você é um cara bem ruim. E fora esse quesito assim, eu sempre achei o Caio Jorge muito. Ele precisa de um esquema de jogo. Tem muito jogador que ele se encaixa no esquema, ele consegue se encaixar no esquema e jogar bem, mas tem jogador que você tem que fazer um esquema para ele jogar. E o caso do Caio Jorge é esse. Se você não. Porque o Caio Jorge não consegue, não é um bom driblador. Ele é um driblador ok, entendeu? Mas ele não é um bom driblador, ele não é um bom construtor. Ele é o cara que você vai cruzar a bola e ele vai correr para dominar ela e marcar o gol. Só isso. Então você já tem um jogador que só tem essa característica e lesiona o joelho. Ele se é o joelho ou o tornozelo? Não me lembro agora. Deixa nos comentários porque eu esqueci qual dos dois que é. Mas independente que lesiona a perna, então você já limitou metade da capacidade dele. E você tem do outro lado um Bruno Rodrigues que desde quando voltou eu sempre estranhei e critiquei. Para mim o Bruno Rodrigues foi só uma fase. Ele é que nem, por exemplo, o Edu, o Jaja não, o Luvanor, sabe, o Machado, que depois até jogou a Série A e já saiu, o Lucas Oliveira, o Rafael Cabral, são jogadores de fase. Você está na fase ruim, você traz esses caras para solucionar seu problema. Você quer melhorar o time, quer subir de patamar, você não pode manter esses caras. E o Cruzeiro trazer o Bruno Rodrigues, o Pedrinho, contra que ele falou que queria jogar, grande erro, grande cagada. Porque o Bruno Rodrigues agora, ó pra você ver, o Cruzeiro agora vai ter que jogar com o Bruno Rodrigues, Marquinhos e Wanderson. Caras que se você pegar deve ter números de laterais, tá? Acho que vou até pôr aqui comparado com o William, que está desde a Série B, para comparar o número de gols deles até agora. O Bruno Rodrigues considerar gols que ele fez na volta dele, tá? Que acho que ele tem 15 gols pelo Cruzeiro. Acho que é 14 ou 15 gols que ele tem pelo Cruzeiro antes. Mas, cara, triste, tá? Triste porque o Cruzeiro não volta bem. Ele joga um jogo ruim contra o Inter, mas ganha porque o Inter é horroroso. Pega um Botafogo horroroso, mais organizado e perde.
E qual que é a próxima sequência, antes de falar de pontuação? Vai jogar fora contra o Coritiba, depois na Copa do Brasil vai enfrentar a Chapecoense, depois encara o Mirassol fora, pega o Flamengo em casa, depois pega o Corinthians fora, depois na Libertadores pega o Flamengo fora, depois joga contra o Flamengo em casa e pega o Vasco. Desses aqui, você pode considerar Mirassol e Vasco como garantidos. Contra o Coxa, é muito complicado ganhar do Coxa fora, principalmente porque o Cruzeiro não está vindo bem. Esse aqui é um jogo que eu acho bem propício do Cruzeiro perder. Na verdade, pelo jeito que o Cruzeiro vem jogando, a não ser que acorde, eu acho que o Cruzeiro não ganha da Chape, não ganha do Coritiba, classifica da Chape no sufoco, porque a Chape na Copa tá dando um trabalhozinho, eliminou até esse Botafogo. Mirassol, aí eu acho que consegue ganhar, mas no sufoco. Contra o Flamengo, eu até falei que é melhor sair do Flamengo que passar e perder com o Olímpia, um Peñarol, um Nacional, um LDU, mas do jeito que tá, perde pro Flamengo. Corinthians, eu acho que dá para tentar um empate. Flamengo perde, Vasco ganha. Ou seja, o Cruzeiro ele vai ter 1, 2, 3, de 15 eu garanto que 4, 7. De 15, 7, metade. Eu acho que esse é o mínimo do Cruzeiro. E passar da Chapecoense. Para o Flamengo, do jeito que o time vem jogando, é tentar perder de menos. Porque o Flamengo tem muitas peças. E eu brinco e tudo, mas, cara, Marquinhos e Wanderson, e até junto ao Bruno Rodrigues, são caras que devem ter números pior do que qualquer lateral. Né? Deve já ter passado dos três. Quanto que é um número dos três comparado ao William. Então, assim, cara, tanto que acho que eu não vou pôr naquela parte que eu falei, a parte de agora aqui, ó. Números dos três e os números de gols do William no Cruzeiro até agora. Então, cara, assim, o Cruzeiro não montou um elenco para ser campeão. Eu acho que o Pedrinho errou muito, porque o Pedrinho, acho que ele pensou, vai montar um time titular para ser campeão. E esqueceu que uma hora ou outra o titular tem que sair para entrar um reserva. Trouxe o Zé Lucas, mas que eu acho que de momento ele não é o cara para resolver. Eu acho que ele é um cara muito pensando no futuro. Então acho que ele é um cara pro ano que vem que veio para esse ano para se habitar. O negócio que eu falei do Rojas é o que? Você tem um Fagner que é um lateral defensivo e você tinha um cara que é um lateral muito equilibrado. Quando você traz um cara que é ofensivo, até cheguei a comentar que para mim lembra muito o William, você precisa de um cara para marcar, que seria o Christian, mas o Christian saiu. Ou seja, os dois jogadores mais equilibrados do seu time você perdeu. Então você fala, mas o Marquinhos, o Wanderson não pode fazer essa função? Com respeito ao atleta, pode, mas eles têm capacidade de fazer? O Wanderson no Cruzeiro, meu Deus, era um cara que estava o tempo todo em campo, mas enquanto o Christian entregava gol, assistência ou chance criada, o Wanderson entregava presença. Ele entregava. O Marquinhos a mesma coisa, entregava presença. Então, assim, complicado. O William, para mim, entrou mal no lugar do Fagner, tanto que o Botafogo até começou a explorar o lado dele. O Arroio entrou mal, mas estava dentro de lesão, salvo engano. Wanderson, nem preciso falar, já estou falando muito dele. João Marcelo entrou até bem, conseguiu jogar até um pouquinho melhor do que o Fabrício como estava jogando, na minha opinião. E o Caio Moraes, para mim, jogou mal, mas ele está jogando em posição fora dele. Que ele joga do lado do Fagner e ele foi jogar no lado do Gabriel Rosa, porque, curiosamente, o Cruzeiro não tem um substituto. Ó, pra você ver, o Cruzeiro traz um lateral, mas não tem um substituto do lateral e não tem nenhum garoto da base para subir. Acho que dá até fazer um tema depois desse elenco do Cruzeiro, tá? Mas no mais é isso, vamos ver o que vai acontecer de aqui em diante. E sobre pontuação, né? O Cruzeiro agora está a 4 pontos do G5 e continua com 7 pontos do Z4. E o Botafogo mantém sua invencibilidade de 3 jogos sem perder para o Cruzeiro. No mais é isso. A gente se vê agora, né, no jogo do Coritiba. Mas vou ver se eu trago um pouco sobre qual seria a solução para esse elenco do Cruzeiro. Acho que esse ano não tem como, mas para o próximo ano pelo menos.
Até!